Pessoal, a gente já fez aqui a potência, né? A potência. A gente já calculou a potência. A gente já calculou o fatorial. Tá aqui o fatorial. Agora, eu queria calcular com vocês o seno. Tá? Eu quero receber um ângulo em radianos, o meu ângulo vou chamar de alfa, e eu quero calcular o seno desse ângulo. Tá? Eu quero calcular o seno desse ângulo. Se eu tivesse lá o cateto oposto pela hipotenusa, mas eu não tenho cateto, eu tenho um ângulo. Como é que eu faço a partir do ângulo para calcular o seno? Deve ter muitas maneiras, tá? Eu vou usar uma maneira que é uma série. Então, o seno, vou aqui na Wikipedia, tá? Ele é definido, tem várias definições, né? O seno é uma função trigonométrica, cateto oposto pela hipotenusa, mas eu não tenho o cateto oposto. Eu não tenho hipotenusa, eu tenho só o ângulo. Como é que eu faço para calcular o seno? Então, se você descer um pouquinho, tem uma definição analítica. Olha que beleza. Seno do ângulo, né? É definido pela série de Taylor como somatório de zero até infinito de menos 1 elevado a n dividido por 2n mais 1 fatorial vezes x elevado a 2n mais 1. É só fazer isso aqui. É só calcular esse somatório. Precisa ir até o infinito? Não. Sabe por que não precisa ir até o infinito? Porque o fatorial cresce muito rápido. Cresce exponencialmente rápido. E se isso aqui cresce muito rápido, esse valor logo começa a tender a zero. Então, se você calcular as primeiras 10 posições, as primeiras 15 posições, você já tem um seno calculado aí com uma precisão absurda. Absurda, quer dizer, suficiente para as nossas necessidades. 3, 4, 5 casas de precisão. Tá? Vamos olhar bem para essa fórmula. Somatório de zero até infinito. Eu tenho que fazer esse somatório de zero até infinito de menos 1 elevado a n, 2n mais 1 fatorial, x elevado a 2n mais 1. E agora, como é que a gente transforma esse somatório em um programa? Vamos lá, vamos montar esse somatório. Vou chegar aqui no compilador online, vou definir n igual a zero, enquanto n for menor do que... Eu acho que 10 está de bom tamanho. Tá? Os 10 primeiros termos já me dá uma resposta boa para o seno. Posso colocar um pouquinho mais, depois eu testo. Faço um n++. Tá? Então, a cada momento aqui, vou dar um return zero por enquanto. Tá? A cada momento eu vou ter o valor de n. Então, vamos lá. Printf. Eu vou colocar aqui porcentagem de n. Eu quero imprimir só o n. Vamos ver o que vai aparecer. É para aparecer n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Vamos até o 10. Até n igual a 10. De 0 a 10. Eu vou chamar a função seno. Tá? Seno do ângulo 3.14. Tá? Vou executar e vai aparecer para mim ali. Opa. Aqui a porcentagem LF, né? Porque o tipo é double que eu coloquei, double. Deixa eu até reduzir um pouquinho aqui. Então ele executou. E o n vai executar. O n valeu 0. Tá? Posso colocar aqui n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Olha lá, o n foi de 0,
n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, até o n igual a 10. Então, eu estou fazendo um somatório. Eu vou colocar o resultado num acumulador, tá? Um ACC. Vou salvar o resultado e vou somando termo a termo, tá? Eu vou ter que calcular o termo, um termo específico, e somar no ACC. Então, ACC vai ser igual ao ACC mais o termo que eu tenho que somar. E que termo que é esse que eu tenho que somar? Vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui. Então, cada um dos termos, eu espero que o somatório não seja o problema para vocês, entender essa fórmula, tá? A fórmula não é para ser o problema é como transformar isso num programa de computador, tá? Mas aqui, para n igual a 0, eu calculo isso aqui. Para n igual a 1, eu calculo isso aqui e somo. Para n igual a 2, eu calculo isso aqui e somo. E vou fazendo para n igual a 3, eu calculo isso aqui e somo. E vou fazendo assim até o infinito. Como eu falei para você, a gente pode parar antes. Se eu pegar uns 10 termos, já vai me dar um seno bem caprichado. Tá? Então, eu tenho que calcular isso aqui. O que isso aqui é? É menos 1 elevado a n. Vamos lá. Como é que eu escrevo menos 1 elevado a n? Potência de menos 1, posso colocar, elevado a n. Já calculei. Vezes. Aí eu tenho que multiplicar por x elevado a 2n mais 1. Quem que é x? X é o ângulo, seno de x, tá? Então, para padronizar, eu vou chamar de x, é seno de x. Então, vai ser x elevado a 2n mais 1. Como é que eu escrevo isso? Potência de x a 2n mais 1 dividido por quanto? 2n mais 1 fatorial. Por fatorial, aqui tem que escrever 2n mais 1. Só isso. Quer dizer, o bicho não é tão feio. Só que eu tenho que usar o padrão da linguagem C. É potência, né? De menos 1, n. Aqui eu calculei a funçãozinha da potência. Multipliquei por x elevado a 2n mais 1. Dividi por fatorial. Tá? Calculei o próximo e eu vou imprimir o n. E vou imprimir esse acumulador aqui. N. E vou imprimir o seno. Seno de porcentagem LF igual porcentagem LF. Seno de x igual ao acumulador. Na verdade, esse acumulador vai se aproximando de x. Quanto mais termos você coloca, mais ele se aproxima de x. Então, vou executar. E... Tan. Opa, tá um pouco bagunçado isso aqui. Deixa eu ver o que ele fez. Seno. Ele imprimiu... Ah, tá. Porque tem uns prints aqui que eu coloquei. Ele imprime cifrão. Não precisa imprimir cifrão aqui, né? Essas impressões estão poluindo a saída. Vamos deixar só o essencial aqui, que é o cálculo, né? Essas impressões acabam poluindo. O fatorial está certo, retorna a CC. Aqui não tem nada poluindo. E agora vamos executar de novo. E executou, ó. Ele começou com 3,14 menos 2,05, 0,07, 0... Vamos pegar um seno n igual a 10. Vamos pegar um seno conhecido aqui. Vamos pegar um seno, calcular aqui. Seno de 1. Quanto que é seno de 1? Seno de 1 é igual a... Eu calculei no Google aqui, né? Seno de 1 no Google, 0,84. Seno de 1. Então, vou colocar aqui, seno de 1 tem que dar 0,84. Vamos executar. E vamos ver se deu. Olha que alegria! Olha que alegria. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz.
tá? Começou com 1, aí começou a se aproximar, aí já deu certo o 8, na segunda já deu certo o 4, aí 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 7, a cada rodada ele consegue mais um dígito. Aí já ficou já com bastante precisão, né? Ó, vamos ver aqui com mais casas, mas tá bonito o nosso seno. Então ele foi se aqui eu estou imprimindo no meio do caminho, né? Estou falando todo o somatório, estou imprimindo todo o caminho do somatório. Vou colocar aqui vamos colocar aqui ponto 8 casas de precisão. Vamos ver, não, na verdade é o seno que eu quero com 8 casas de precisão. Então aqui é seno de 1, pode ser com 2 casas de precisão, mas o seno eu vou querer com 8 casas de precisão. Run. Tá lá, vamos ver. Ó. Com 10 rodadas, ó, ele começou sendo a primeira com n igual a 0 deu 1, 8, 3, 8, 4, 8, 4, 1, 4. Rapidamente ele chegou aqui, 8, 4, 1, 4, 7, 0, 9, 7. Vamos ver quanto que é lá. 8, 4, 1, 4, 7, 0, 9, 8. E aqui 0, 9, 7, tá? Tá bom. Posso botar mais algumas casas, né? Posso colocar mais a... Eu tenho medo do fatorial estourar se eu colocar muitas casas a mais aqui. Vou colocar com 13 casas, vai. E aí, colocar aqui mais 10 casas de precisão. Vamos ver se está batendo. Ela terminou com 709699. 7098. Tá dando um errinho aqui, mas olha quantas casas de precisão eu já tenho. Eu já tô feliz com esse seno. 84140709. 84140709. Pra mim tá perfeito, tá? As nossas necessidades aqui tá um bom seno. Aí você fala pra mim, deu trabalho. E eu respondo, você teve que calcular uma vez, você fez a função seno, e daqui até a sua aposentadoria, que não vai ter, nem a sua nem a minha, daqui até a sua aposentadoria é só chamar a funçãozinha seno. Tá? Você implementou uma vez a função seno, ela está implementada. Tem outras formas de fazer? Certamente tem. Usa o math. A biblioteca math já tem o seno pronto, né? Então se você pegar lá, include... Ah, por que eu mando fazer se já tem? Ah, porque é divertido, porque a gente aprende a usar o while, né? Mas já tem o seno da biblioteca math. Esse é o meu seno. O que eu fiz na mão aqui, do zero. E tem o seno da biblioteca math. Então eu tirei aqui o printf, né? Então deixa eu rodar. O meu seno... Opa, o que eu fiz de errado aqui? Ah tá, eu tenho que dar o return no ACC. Tá, então o meu seno deu 0841471. Vou colocar aqui com 10 casas de precisão. E o seno da biblioteca math dá quanto? Acho que o da biblioteca math chama sim. É sim de 1.0. Pode ser sim de 1 aqui. O da biblioteca, esse é o meu seno. Esse é o da math.h. Vamos comparar os dois. Vamos ver se está batendo. Dou um play. E Deixa eu dar uma tabulaçãozinha aqui. Vou botar eles lado a lado aqui. Vamos ver se está alinhado. 841479. Deu uma diferençazinha aqui, né? Provavelmente se eu botar mais alguns termos, a gente chega lá. O meu tá perto. Eu posso aumentar mais um pouco, mas eu tenho medo de aumentar e começar a dar pau. Quando você começa a dividir números muito grandes por números muito pequenos, às vezes as coisas não se comportam como a gente... Esse número é muito grande, né? E esse número é muito pequeno, então eu tenho medo
de multiplicar. Não necessariamente se eu aumentar isso aqui a conta vai dar certo, por causa dos erros, né? Vou aumentar um pouco, vou botar 15. Cruza os dedos aí. Continua dando quase perfeito, mas não é perfeito. 709698. Tá? Talvez se aproximar um pouquinho. Vamos deixar no 13. Tá? Então você calculou aí o seno com uma boa margem de segurança, né? A da biblioteca Math tá certo? Tá certo dentro dos limites da biblioteca Math, porque o seno provavelmente é um número irracional, ele calculou até um certo ponto. Tá? A gente fez uma continha aqui e chegou perto. Deve haver outras maneiras de fazer. Legal, calculamos o seno. Tá programado, agora é só... E você viu como ficou fácil chamar potência? Potência já está implementado. Potência de menos 1 elevado a n já está feito. Potência de x elevado a 2n mais 1 é só chamar a função potência que a gente acabou de implementar. Fatorial. Tá pronta a função fatorial, é só chamar. Você vai chamando, ela faz a conta certa e te dá a resposta certa. Você tem um pouco de fé aqui. Você chama o fatorial, cruza os dedos e fala, vai dar certo. Você chama aqui potência, você cruza os dedos e fala, vai dar certo. Tá? Mas, se você quiser mesmo saber o que está acontecendo, você vai ter que colocar um breakpoint aqui, tá? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Vou rodar no meu auto debug, só para a gente ter uma noção do que está se passando nesse código. Ó, ele começou a executar, aí ele está na função seno e chama a função potência. Eu vou colocar step into. Aí ele começa a executar a função potência. Ó a treta. Começa a executar a função potência. Então aqui do lado aparece a função main, chamou a função sena parou e chamou a função potência. Aí a função potência vai, calcula a potência aqui perfeitamente, né? Acho que é 0, então é rapidinho, calcula a potência perfeitamente e volta. Terminou de calcular a potência, opa, aqui ele continua. Calcula a potência. E aí ele está executando, calculando a potência, voltou. E aí ele começa a calcular o fatorial. Então agora a função seno chamou a função fatorial. Ele terminou de calcular a função potência e começou a calcular a função... Ele chamou duas vezes a função... Agora que eu entendi. Ele chamou duas vezes a função potência. Aqui eu fiquei um pouco confuso. Por que ele chamou duas vezes a função potência? Porque são duas potências. É a potência do menos 1 elevado a n e a potência do 2 elevado a n mais 1. Então ele chamou, e agora ele está chamando a função fatorial. A função main chamou a função seno, que chamou a função fatorial. Legal. Aí ele vai, calcula o fatorial. Termina de calcular o fatorial. E volta para a função seno. Calculou o primeiro termo da função seno. Vamos para o próximo termo. Olha que legal. Aí ele vai chamar a função potência. Tá lá. Começou a calcular a potência. Quem que é a base? A base é menos 1. É aquela parte de menos 1 elevado a 1. Vai dar menos 1. Então está calculando aqui a função potência, né? Calculou. Resposta dá menos 1. Voltou. Calcula a potência de novo. É que tem os breakpoints, por isso que ele está parando. Chama a potência. Só que agora é potência de 1 ao cubo. É aquele... É o x, que é o ângulo, que é 1, elevado a 2n mais 1. Ele continua executando. Tá? Deixa eu tirar esses breakpoints aqui, para a gente poder executar até o final. Tirei esse breakpoint aqui. Tirei esse breakpoint aqui. Vamos deixar com breakpoint só. Deixa eu tirar esses breakpoints aqui. Nossa, tá... Ele tá ele tá mantendo o breakpoint aqui. Ah, porque ele já está aqui dentro, tá? Mas ele vai executar a potência e depois ele volta para o seno e continua executando o seno. Então vai executando aqui.
calculou a resposta, e aí continua fatorial, a função main chamou a função seno, que chamou a função fatorial. A função seno está esperando o fatorial terminar. Quando o fatorial terminar, aí ele volta e calcula mais um termo. Terminou o fatorial, continua na função seno. Calculou mais um termo. E assim ele vai calculando. Tá? Essa é a realidade da função seno. Tarefa que vocês podem fazer. Como eu disse, calculou a função seno. Daqui até a sua aposentadoria é só chamar a função seno e pegar a resposta. Ah, mas já está pronto na math.h. Beleza, já está pronto. Mas tem coisas que a gente vai fazer. Tá? Tem coisas que a gente pega pronto, tem coisas que a gente constrói. A gente está aprendendo a construir coisas usando programação. Tá? Então tem a função seno? Tem a função seno. Vamos pegar a função cosseno. Aí eu vou pedir para vocês pegarem a função cosseno na Wikipedia, né? Pegar essa definição analítica da função cosseno e fazer esse cálculo. Tá? Eu quero que vocês façam esse cálculo aqui. Implementem a função cosseno. Pode somar até a posição 10, 12. Não passe muito de 10, que aí começa a ter instabilidade numérica. Tá? Porque aí começa a ficar uma coisa muito grande, dividido por uma coisa muito grande. Uma coisa grande por uma coisa grande, começa a dar erro numérico. Então faça até a posição 10, 12, calcule esse somatório. Podia ir até o infinito. Você pensa, o infinito vai demorar toda a eternidade e não vai chegar. Mas se for até a posição 10, a gente já considera infinito para as nossas necessidades. Então calcular esse cálculo aqui da função cosseno usando esse somatório, é só fazer um menos seno ao quadrado. Eu sei, mas eu quero que você calcule esse somatório. Tá? Já tem o fatorial pronto. Já tem o potência pronto. É só calcular esse somatório. Pode fazer a tangente também. Tá? Calcula a função tangente. Vamos ver como é que é a função tangente. Eu acho que foi Newton que descobriu essas fórmulas esdrúxulas. Não tem aqui. Seno dividido pelo cosseno tem a tangente. Então você pega o somatório de um, o somatório do outro e calcula a tangente. Tudo bem, se você sabe calcular o seno e sabe calcular o cosseno, você sabe calcular a tangente. Mas deve ter uma série da tangente também. Certamente tem uma série. Deixa eu ver se aparece aqui. Definição. Regras trigonométricas. Queria a série. Será que tem? Aqui, ó. Expansão. Ah, tá aqui, ó. Seno de x. Cosseno de x, é isso aqui. Tem dos... Ah, tá aqui, ó. Ah, é bonita da tangente. A tangente é bem mais complicada. A série da tangente. É o bicho aqui. Série da tangente. Up and down number. Bernoulli number. Enésimo up down. É complicado. Série da tangente. Porque a tangente vai para infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito. Ela é mais tensa um pouquinho. Faz o seno, faz o cosseno e divide um pelo outro. Que é mais jogo. Tá? Essa série aqui. Melhor não, mas faz aí a série do cosseno, implementa, tá? Implementa, já tem aqui potência, né? O código tá aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Os alunos estão reclamando que tem que pegar o código, copiar, e aí tem erro. Bem-vindo ao mundo da programação, né? Sinto informar, mas não é fácil. Programar não é fácil. Programar requer esforço. É puxado programar. Então, esse exercício de pegar essas imagens aqui
digitar, ver se está funcionando, descobrir onde é que estão os erros, faz parte do processo de aprendizagem, tá? Se eu fosse colocar um comentário, eu faria aqui, calcula a base elevado ao expoente. Tá? Eu colocaria esse comentário aqui. Aqui, eu colocaria simplesmente um comentário aqui fora, calcula fatorial de n. Colocaria isso de comentário. Não colocaria comentário aqui dentro. Eu acho desnecessário colocar comentários dentro da função. Eu acho que o comentário deve ficar aqui no cabeçalho da função. Você coloca um comentáriozinho, explica. Quando você for usar, você dá uma lida. Calcula a base elevado ao expoente. É o que eu preciso. Calcula n fatorial de n. É o que eu preciso. Tá? Tira esses printfs aqui, que estão sobrando. Tá? O seno. Ficou elegante, né? Ficou bonito esse seno aqui, gostei. Calcula seno de x baseado na série de potência. Acho que é série de potência o nome. Tá aqui, eu colocaria isso de comentário. Esse 13 aqui, esse 13 não tá bem explicado. Você vai olhar e falar, por que até 13? Mas tudo bem. E aí você vai fazer o cosseno, double cosseno, double x. Essa é para vocês implementarem. Tangente, double x. Tangente eu faço, return seno de x sobre cosseno de x. Esse é a tangente. A tangente já está resolvido, tá? Seno de x sobre cosseno de x. O cosseno de x fica para vocês fazerem. Calcular aí o cosseno de x, a tangente está aqui. O meu, um seno para chamar de meu, e o seno do math.h, que é o que provavelmente vocês vão usar, tá? Mas lembrando que o importante é aprender a fazer essas coisas, porque nem sempre aquilo que você quer vai estar dentro do math.h. Você vai querer coisas suas, coisas particulares, tá? Esse curso é voltado para alunos de ambiental, então o aluno de ambiental vai ter que calcular, pegar uma planilha, calcular média, desvio padrão, processar dados, né? Buscar informações dentro da planilha, ordenar. Então, para aprender a processar dados, né, que é a finalidade da programação, aí tem que aprender a fazer a programação do zero, como a gente está fazendo aqui, tá? Aí vai ser um diferencial para os alunos de ambiental que saibam programar aí, programar bem. Vou encerrando por aqui e depois a gente volta a conversar.